acho fácil, porque assim, não tem tantas palavras com hífen, e quando tem, são bem pouquinhas. Eu sei que ficou um pouco mais difícil, mas agora pelo menos a gente vai conseguir entender melhor línguas dos outros países, como Portugal, até que melhorou bastante. O brasileiro conhece e utiliza, em média, 3.000 palavras. Só para comparar, nas obras de Machado de Assis, os estudiosos contaram 15.000 palavras diferentes. Todos os dias nascem novas palavras. Algumas têm vida curta e desaparecem. Outras se tornam tão usadas que vão parar nos dicionários. E o que dizer das gírias? A gente costuma falar tipo, e aí, velho? Eu só falo gíria. Palavras criativas. Jealous é tipo assim, quando você tá de brincadeira, sabe? Pra dar um gelo na pessoa, sabe? Meio que pra assustar. E brinks é mais ou menos a mesma coisa, tipo, tô de brinks, tô brincando. Bafão pode ser tipo perigo dela, o jeito que ela fala, a sensualidade dela, o bafão dela, meu Deus do céu. Véi, tá ligado, cipá, bigué e várias outras, que cada mês já começa a aparecer gíria nova. Quase sempre invenção dos jovens. Eu já inventei tanta palavra. Depende do grupo que você tá, e você tem uma gíria diferente. A gíria é a expressão criada por determinado grupo para fazer com que aquele grupo tenha uma unidade, tenha um mesmo nível de simetria discursiva e de reconhecimento. Às vezes vistas como linguagem chula. Minha mãe, tranquilo. Meu pai que é mais careta, assim, né? Sempre liga pra minha mãe e fala, você tá educando muito mal o seu filho. Não é depreciação da língua, não é morte da língua. A língua está plena. Eles também usaram gírias quando eles eram jovens. Os pais deles usaram gírias quando eles eram jovens. A língua é uma coisa tão viva, tão dinâmica, que quando a pessoa fala, não pode falar dessa maneira, eu já não acredito mais nada. Todo mundo vai em busca da simplificação para poder falar mais, para poder se comunicar mais. Mas, sem dúvida, as gírias fazem parte da língua. Dentro de uma língua, você tem vários códigos ou subcódigos. Você tem a norma culta, você tem as normas regionais, você tem as normas profissionais, você tem as normas populares, você tem o calão, percebeu? Você tem a gíria, tudo isso pertence à língua. Cada 5 anos, mais ou menos, a língua muda, né? Vem novas formas de comunicar, novas maneiras, novas gírias, novas expressões, modismos. Eu tive que acompanhar tudo isso. Primeiro porque eu estava com a criançada crescendo e falando comigo. Segundo porque eu vivo disso, escrevo história em quadrinhos, tenho que comunicar. Terceiro, é mandamento da história em quadrinhos falar a língua atual, a língua do momento. Gírias, expressões regionais, termos estrangeiros e neologismos, como as famosas palavras inventadas por Guimarães Rosa. Como eles podem chegar a um dicionário? Se uma palavra tem expressividade daquilo que ela quer exprimir, ou seja, se ela realmente tem expressividade. Se ela realmente está em uso, se ela não é uma criação momentânea ou de criação unilateral de alguém. E se ela tem uma regra de construção consentânea com as regras de construção da língua portuguesa, ela é uma palavra válida. Os neologismos, há alguns anos atrás, uma década e meia, nós esperávamos mais ou menos 10 anos para saber se uma palavra tinha realmente entrado na língua. Fazia parte do vocabulário e não da parte que a língua se perde no movimento dela, né? Hoje em dia isso não é mais possível, porque a internet e as telecomunicações tornaram rapidíssimas essas mutações, e há palavras que entram e são pronunciadas por milhões de pessoas durante um período intenso. E isso faz com que a gente tenha que dicionarizar tais palavras, né? Os instrumentos são tão ágeis que nos permitem acompanhar a língua à medida que ela evolui, que a língua é viva. As outras línguas talvez não tragam esse grande cenário, né, para o poeta trabalhar, para o artista da música e o letrista colocar a sua criatividade para fora. Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Preferir
Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Lexicografia é a arte de fazer dicionários, uma obra que nunca termina, porque a língua é um inventário sem fim. O português é o segundo idioma do mundo em número de palavras. Os filólogos estimam que tenha 600 mil, perde apenas para o inglês. É uma língua em permanente dinâmica, em permanente expansão, em permanente enriquecimento. Registrar as palavras é tarefa para a vida inteira. Por isso é comum que o dicionário tenha o nome do autor. Antônio Wise não terminou sua obra. Morreu em 1999 e o dicionário foi lançado 2 anos depois pelo outro autor, Mauro Vilar. Demorou 16 anos para ficar pronto, mesmo com a ajuda de mais de 200 colaboradores. Paulo Geiger já fez dezenas de dicionários e obras de referência. Trabalha como lexicógrafo há 45 anos, durante 10 horas por dia, e ainda não se cansou. Não é uma rotina, é um trabalho permanente de pesquisa, de atenção, de criação. E isso realmente desperta uma adrenalina, e a adrenalina faz você trabalhar e encarar o trabalho como um desafio, é o que acontece. O primeiro dicionário exclusivo da língua portuguesa foi publicado em 1789 em Portugal pelo brasileiro Antônio de Moraes e Silva. Tinha 44 mil verbetes. Hoje os dicionários têm em média 200 mil. A explosão de palavras ocorreu principalmente no século XX. A tecnologia e a ciência são as áreas que mais contribuem com novos termos. Nessas áreas há uma mutação muito grande, uma introdução muito grande de palavras, e nós temos que ficar muito atentos para pôr no dicionário as coisas mais importantes em que nós apostamos. Nos compete registrar, porque toda hora a imprensa está falando nisso, alguém pode ir no dicionário procurar, tem que encontrar a definição, senão vai achar que o dicionário é incompleto e não atende à necessidade dele. E o jornalismo é um dos grandes fornecedores de informações novas sobre a língua, porque o jornalismo cobre todas as áreas da atividade humana, todas. Ele filtra as palavras que surgem em todas as áreas da atividade humana, então ele é uma fonte ideal para se captar palavras à medida que elas são usadas, não só criadas, mas usadas, e caem naquele nicho do código da língua. As palavras são códigos da língua. O termo mensalão veio da imprensa, smartphone da tecnologia. A língua ganha tantas palavras que fica difícil reunir todas num livro só. O papel, a impressão, tudo sai mais caro. E o custo acaba no bolso do consumidor. A segunda edição do Wise deve sair com 230 mil palavras, um conteúdo que só cabe em 2 volumes. Fica claro para nós que o suporte não pode mais ser o papel para o trabalho que nós fazemos. Esse suporte será a internet, a nuvem. A migração dos dicionários para o suporte digital já começou. O Caldas Aulete, que surgiu em Portugal no século XIX e hoje é editado no Brasil, já está na internet. Qualquer um, de qualquer lugar, a qualquer hora, acessa o dicionário e tira dúvidas sobre língua portuguesa. Enquanto a internet for o nosso lugar de acúmulo de palavras, não o papel impresso, de banco de palavras, nós podemos nos dar o luxo de ter um universo infinito de palavras. O banco de dados do Caldas Aulete já tem quase 300 mil verbetes. A consulta é grátis. Quem acessa pode sugerir a entrada de novas palavras ou enriquecer os significados já registrados. E nós pesquisamos, verificamos se ele é pertinente, se aquilo é idôneo, fazemos e montamos, se for no caso positivo, montamos a explicação de acordo com as técnicas de dicionário. A colaboração é a única maneira da língua se enriquecer no ritmo que ela é criada nas periferias do uso da língua. A ideia é que quem faz a língua são as pessoas que falam e escrevem nessa língua. Nada melhor do que interagir diretamente com elas para receber essa contribuição. O primeiro gramático da língua portuguesa, Fernão de Oliveira, em 1536, disse uma frase que hoje pode ser repetida com toda a validade. Os homens fazem a língua, e não a língua os homens. Palavra, língua, Todas as informações sobre o programa de hoje, os vídeos, os sites relacionados ao assunto,
você encontra no endereço eletrônico da TV Senado na internet. É www.senado.gov.br/TV. Basta clicar em páginas especiais no nome do programa, Repórter Senado Língua Viva. As dificuldades de se aprender o português, as polêmicas em torno do acordo ortográfico da língua portuguesa vão ser tema de um outro Repórter Senado. A data e horário de exibição do programa você também confere no site da TV Senado. Não perca e até lá!